Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham hoje no Passagem de Plantão. E, querido, seguindo toda a nossa premissa de trazer convidados relevantes para um bate-papo muito agregador, hoje nós temos a professora, doutora? Mestre, Marisol. Marisol é consultora em saúde mental e mestre em administração de serviços de saúde, né? E falo com toda a propriedade que foi uma das minhas mentoras na pós-graduação em gestão de serviços de enfermagem alguns aninhos atrás, né, Marisol? Um prazer reencontrá-la, um prazer acompanhar ali sua trajetória no LinkedIn. A tecnologia tem disso, né? Facilita muito essa interação de pessoas que a gente viu há muito tempo, mas consegue trazer para o nosso ambiente novamente. Que bom, muito obrigado por ter vindo. E uma pergunta que eu sempre faço para os convidados para a gente começar o bate-papo. Por que enfermagem? Boa pergunta. Se respirou é porque vai buscar lá atrás essa resposta. Primeiramente, obrigada, Lincoln, pelo convite. Muito legal estar aqui com você nesse projeto. Brinquei, porque às vezes a gente fala que é do berço, é verdade. Sim. Quando eu estava acabando a escola, eu só sabia que eu queria algo na área da saúde. Não tinha clareza do que, mas eu sabia que eu gostava de gente. Interessante, né? Essa interação vem de lá de trás, é verdade. Não é qualquer um que vai para essa área. Né? E aí, ok. E assim, eu lembro que eu não queria odonto. Porque eu falava, mexer com a boca das pessoas. E eu lembro que muita gente falava, você é fresca, imagina, você vai aguentar a enfermagem. Nossa. Ok. E aí eu passei. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu achei que eu ia para pediatria. Achei que a minha área ia ser pediatria. Cuidar de então, criança. Tranquilo. Foi tranquila a disciplina de saúde da criança. Vi criança doente, grave mesmo. E continuei firme. Não queria obstetrícia, passei meio obrigada, pronto. Por enfrentar. Eu lembro que depois veio o centro cirúrgico. A senhora do centro cirúrgico falou que eu tinha perfil, que eu devia pensar na área de centro cirúrgico. Eu agradeci, mas assim... Vamos ver o que tem pela frente. Bem universitária mesmo. Né? Sabendo pouquíssimo das áreas. E aí veio saúde mental. E aí eu ainda estava na pediatria. E aí quando terminou, acho que eu tinha uma prova de exame para fazer de farmaco. Então, uma das devolutivas, eu não fui. Porque aí eu, né, não tinha problema de falta, fui estudar farmaco. E aí o pessoal depois comentou. Olha, professora, as professoras falaram que você era uma das 4 alunas com perfil para saúde mental. Falei, legal. Pronto. E ficou. Quando foi o último semestre, a gente podia escolher a área de estágio atrelada ao TCC. E aí eu escolhi fazer saúde mental. Porque eu falei, é certo que eu quero pediatria. Só vou tirar um tira-teima. O pessoal estranhou um pouco, tudo, mas tranquilo. E aí eu tive certeza. E aí foi o grande desafio, né? Porque todo mundo achou que era um capricho. Sim. Então eu vi na época, lá atrás, quase 20 anos atrás, imagina, você vai estragar a sua carreira, ser boa aluna. Porque essa vertente ainda, né, demorou muito para ser engajada no contexto realmente da nossa profissão de enfermagem, né? Muito, né? E que eu acho que com a pandemia ganhou um outro ar. Sim. Nossa, você é da saúde mental, mas antes da pandemia eu ainda ouço as coisas mais absurdas, né? Então, Nossa. assim, na época que eu decidi, eu ouvi de amigo da faculdade, de família, de professor, que eu não ia durar 1 ano, que esse capricho ia passar, que eu podia apanhar feio de paciente, que eu ia jogar minha carreira no lixo, que eu não estava pensando. Nossa. Tudo isso. Tipo, desmotivação total mesmo, vamos lá. E aí, ok. Né? Na casa dos 20 anos, a gente né? Pronto. Aí arranjei empregos logo depois de formada, numa instituição psiquiátrica, que era referência na época, e comecei. O pessoal falou, não vai durar. Ok.
E aí, ano seguinte, eu entrei na especialização. Então, nesse ponto, já tinha pego amor por essa área. Sem dúvida. Saúde mental. E aí, quando eu fiz a especialização, as pessoas começaram a ficar assim, nossa, o capricho tá demorando, né? Vai terminar essa pós, era meio contagem regressiva, porque eu fiz a pós, acho que literalmente no ano seguinte. Então, quer dizer, poxa, tá investindo demais, né? E aí, como eu fui ficando, né, depois, alguns anos de assistência, e já fui pra área acadêmica. E aí passou disso, então, puxa, não é capricho, ficou mesmo para a área, né? Quando eu fui para o mestrado, não tinha aberto o departamento de psiquiatria lá da escola, e eu fui para gestão, agradeço muito isso, porque ampliou minha visão que legal. De mundo dentro da própria enfermagem, então eu super agradeço ter feito mestrado na área de gestão, então eu sempre falo para os alunos, faça uma pós-gestão. Em algum momento da vida, você vai melhorar até a sua assistência. Exato. Foi uma coisa engraçada que você também está falando sobre isso. Quando eu falei, olha, eu vou prestar o mestrado na área de gestão, eu ainda era, entre aspas, né, enfermeira assistencial. Uhum. Eu ouvi que eu não ia passar. Se não é nem de cargo de gestão, eu falei, tá bom, mas é um processo seletivo, eu estou prestando. As possibilidades existem só por estar aqui. Acabou. Exato. E aí eu ingressei. Né? E aí pronto, né? Tipo, ok. E aí ampliou muito. Tudo bem que a minha linha de pesquisa foi para a saúde do trabalhador. Sim. Também isso abriu um horizonte. Eu consegui entender muito mais coisas do desgaste da profissão ou dos profissionais de saúde, porque tem vários artigos que mesclam toda a equipe multi. Sim. E aí, pronto. Aí eu fiz a migração. Fiquei um tempo na assistência, conduzindo o mestrado. Também acompanhando estágio. Mas aí depois, a vida vai naturalmente. Desvinculou e vai levando. E aí eu fiquei só na graduação em pós, né? Fiquei totalmente no ensino. E aí as coisas foram ocorrendo. E aí as pessoas foram aceitando, né? Entre aspas, você é da saúde mental. Exato. Mas durante a graduação, por exemplo, eu comecei na disciplina de gestão. E aí depois, quando eu fui para a disciplina de saúde mental, por conta de carga horária, disciplinas, muita gente falou, o que aconteceu? É castigo? Eu falei, não, até que enfim eu fui tá pagando promessa? Área. O que é isso? Né? Então, assim, já ouvi muitos absurdos, né? De aluno não conseguir entender, sério que você gosta? Adoro. E aí hoje eu falo, é meu propósito, né? Então, muita gente fala assim, você já deve ter ouvido. Nossa, essa área te encontrou, te tocaram. Eu falo, não. Várias vezes. Eu falo, não, contrário. Eu banquei a saúde mental. Eu banquei numa época que todo mundo me falou o contrário. Então, a área não me escolheu, eu que escolhi. E escolhi ouvindo que ia ser um desastre para minha carreira, e eu continuei. E fui indo, e fui estudando. E aí, por isso que as pessoas falam, nossa, mas você é boa, você tem facilidade para ouvir as pessoas, porque eu fui me dedicando. Então, eu falo, não fui escolhida, não. Literalmente, eu escolhi e banquei a aposta de que vai dar errado. Maravilha. E é interessante porque quando a gente fala de saúde mental, ainda mais focado no contexto da enfermagem, ainda assim, eu não sei se tem essa percepção hoje, a gente vê como uma barreira, como algo assim inatingível, como algo que não tem tanta necessidade. Porque essa visão que eu tenho tenho 20 anos de formado, 20, 21 anos de formado. Lá atrás, nos setores de psiquiatria, eu lembro que quando a gente rodiziava como técnico de enfermagem lá em 2000, 2001, olha, faltou alguém lá na psiquiatria, fulano de tal, quem que é o rodízio de hoje? Não tinha nem funcionários assim, específico para psiquiatria. Tinha aquele que estava todo dia, que sabia como dar remédio, sabia como cuidar, sabia como fazer, porque aprendeu estando ali. Mas não tinha um enfermeiro gestor responsável. Geralmente o responsável era porque é o enfermeiro responsável pelo cirúrgico à noite. Então ele ficava no centro cirúrgico lá, vendo os partos, tal. Ai, que é esse cara da PQ? Fulano e tal, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá coisa, você me liga. Já tinha um contato direto dos médicos, alguma coisa, e acabou que quem gerenciava era o médico que estava à distância, falava, faz a medicação, deixava tudo certo. Que é um setor que hoje a gente percebe que tem que ter um enfermeiro na linha de frente. Muito. Né, que faz toda a diferença. Gente, é cuidado. É cuidado, né? Cuidado. É a discussão da gestão do cuidado, né? Então, o desafio de fazer segurança do paciente. Sim, nossa, é importantíssimo. Mental, exato. Né? O que
é da clínica, vamos dizer assim, genericamente, que a gente consegue adaptar para essa realidade, o que não dá e o que é necessário, né? Porque eu acho que quando você entra na área, né, Lincoln, se percebe que a enfermagem é uma profissão gigante. Você, enorme. Assim, né, o perfil do paciente pediátrico, que eu quis, é diferente do neonatal, que é diferente do cirúrgico, que é diferente do cardíaco, que é diferente do psiquiátrico. E aí você fala, eu tenho que pensar em protocolos de segurança para essa realidade. Exato. Algumas coisas como identificação do paciente. Ok. Vai ser geral para todo mundo. Tudo bem, mas e o restante? É necessário. E aí, se eu não tiver olhar de gestão, eu não consigo atender esse cuidado, porque ele é específico. E aí eu preciso de mão de obra especializada. Exato. E isso é algo que chama muita atenção, ter essa expertise e esse desejo. Porque, na verdade, é o que você falou, você encontra aquela questão e ali você sente que aquilo ali é para você. Hoje, focando um pouquinho agora na parte de docência, como que está a visão dos alunos hoje, dos universitários em enfermagem, para esse nicho, para esse meio? Porque eu acredito que pós-pandemia para cá, ainda mais nessa leva, as pessoas que eu tenho trazido aqui, a gente tem conversado a respeito disso, tem uma dificuldade do ponto de vista de entendimento do que é realmente a profissão de enfermagem, do que é o cuidar de verdade. Com esse advento de tecnologia, que o enfermeiro, obrigatoriamente, dentro do contexto hospitalar, ele tem que ficar um pouco mais sentado do que beira-leito. Isso tem sido um problema em algumas questões, que o pessoal tem trazido isso, que às vezes a tecnologia vem para ajudar, vem para agregar, mas te prende ali de uma forma que você não consegue prestar o básico, né? E do ponto de vista de saúde mental, os enfermeiros, os graduandos aí nessa área, têm uma visão do que é realmente ser enfermeiro, do ponto de vista de dedicação com o próximo, que tem que ter ali uma questão muito bem específica, e não é simplesmente ter um diploma ali de enfermeiro, né? Eu vejo assim, o primeiro ano, ele é muito romântico. Né? Então, o primeiro ano acho que te dá um gás diferente, porque fala, tudo lindo. É tudo lindo, tudo maravilhoso. Nossa. Cuidar. E aí enche assim, você volta. Deixa o plantão de 12 horas acontecer, deixa a passagem de plantão, que parece que não vai ter fim, vai dar meia-noite, mas não acaba aquela passagem de plantão. Acho que tem isso, né? Quando acho que os alunos vão mergulhando na área, vão passando semestres, vão vendo o quanto tem que associar as disciplinas básicas, né? O famoso raciocínio clínico, que no começo não vai dar certo, vai dar certo, e aí vai acontecendo semestres, vai indo para estágio, aí vê que consegue fazer as associações, por mais sofrido que seja esse processo. Eu digo sofrido porque fala, nossa, eu não fiz tal procedimento, como eu vou me formar? Todo mundo tem, exato. Todas as profissões, não se preocupe, todo mundo se formou sem fazer algum procedimento. Exato. E vai fazer ou não, dependendo do que for escolher. Mas eu vejo assim, que muitos hoje se preocupam mais com a questão da saúde mental. Alguns querem, mas ficam preocupados com a empregabilidade. Né? E eu acho que quando você fala isso do fazer, eu acho que está muito enraizado na enfermagem, porque a preocupação será que eu não tenho que começar na profissão por clínica médica, cirúrgica e pronto-socorro para poder fazer todos os procedimentos, para ter uma grande habilidade manual e depois eu posso ir para outras áreas? Então, eu acho que isso está muito enraizado. Esse é o pensamento que ainda não conseguiu fazer esse modelo disruptivo, né? Não. E eu vejo até de colegas já há 5, 10 anos na profissão que ainda pensam que a grande empregabilidade é UBS e hospital. Esquecem do restante. Né? Docência é um caminho, mas fica como plano B para quem gosta. Então, mas assim, se eu for assistencial, como assim eu posso empreender? Essa é uma questão que, assim, eu faço parte de alguns hubs de saúde, healthtechs aqui em São Paulo. E sempre que eu tenho algum evento, alguma coisa, me convidam para palestrar, para falar alguma questão relacionada à nossa área de atuação. E aí, quando eu falo, não, eu sou enfermeiro. Mas você não é doutor, você não é médico? Não, eu sou enfermeiro. Mas você empreende? Empreendo. E aí depois a gente faz as postagens, sempre vem aquela, nossa, que legal ver um colega empreendendo, que legal ver um enfermeiro empreendendo. Eu falei, meu querido, mas você também pode. Você também pode. A nossa profissão é uma das poucas que quando você sai ali nos primeiros períodos de experiência, você já capta um processo que você é um empreendedor.
Você é o centro da resolução de todos os problemas naquela unidade. O paciente vai sair de alta, quem que tem que chamar a família e preparar todo o processo? O paciente está chegando do centro cirúrgico, quem ia preparar o leito, olhar de forma holística, ver se vai faltar alguma coisa, tem que chamar físico, tem que chamar o médico, chamar... Olha, quebrou a campainha do leito 12, é o enfermeiro que vai resolver. O paciente tem que fazer exame de tomografia, o enfermeiro vai preocupar com o que ele pode tomar, que se tem alergia, se não tem, se vai... Então, a gente já tem um centro de atenção de forma horizontal ali, que consegue observar tudo. Trazer isso para o empreendedorismo, é isso que é ser empreendedor. Você é um verdadeiro apagador de incêndio para resolver problema. Né? E que tem que ter uma visão macro, né? Com certeza, com certeza. E a nossa classe tem esse... É que cada um tem uma predisposição para alguma coisa, exatamente. Claro. Não que todo mundo tem que ser empreendedor. E tá tudo bem. Mas aquele que tem esse insight aí, tem essa vontade, o caminho já está trilhado. É só ter a coragem para pisar. Mas só uma coisa importante agora, que a gente deu uma olhada. Saúde mental no trabalho. Não só na parte de enfermagem, que eu tenho um tema bem mais específico para falar sobre isso, mas no geral. Como que você foi para esse caminho? Se o foco principal realmente é a área da saúde, se você já trabalhou nessa amplitude com saúde mental no trabalho, que é algo, apesar de não parecer muito recente, mas é recente sim, pelo menos do ponto de vista de preocupação do lado de cá, para o trabalhador que está ali, vindo o advento da famosa palavra burnout, né? Que se for 10, acho que um pouquinho menos até, o que é isso? Ah, você está cansado? Por que você está cansado? Né? Acho que assim, como eu disse, né? Eu descobri, e aí me apaixonei, porque no meu mestrado eu fui aceita no departamento de gestão, e aí na linha de pesquisa a minha orientadora era da saúde do trabalhador. E aí a gente foi discutindo, né? Como conduzir o projeto. E na época, o que fez um uau na minha cabeça foi assim, então, vamos unir uma questão que era assim, hoje a gente ouve menos, mas alguns anos atrás era, nossa, quem trabalha com psiquiatria vai acabar louco. Né? Então mais a ou menos enfermagem, os médicos, assistente social, TO, e aí a gente falou, então vamos estudar isso? Que legal. Então, a minha pergunta de pesquisa é, quem trabalha na psiquiatria adoece mentalmente? Então, e às vezes até falavam, trabalha na PQ? Não, esse aí trabalha na PQ. Esse é PQ. Exato. Né? É 13 que o pessoal fala. Exato. E aí foi, né? Foi uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, mas aí você acaba tendo que ler muito material para poder conduzir, para fazer análise de discurso. E aí eu fui vendo o quanto esse leque era grande. Né? Então, a discussão de resiliência, lá pela Bulhões, nos anos 80. Que era uma visão, exatamente. Né? Então, a resiliência veio agora com tudo, mas lá nos de anos trás. 80, ela já tinha trazido na enfermagem resiliência, o conceito. Nossa. E aí, fui vendo, né? Violência ocupacional, e aí eu falei, nossa, é gigante esse universo, quero entender. E aí eu fui vendo que alguns elementos, e como você trouxe o burnout, estão presentes em várias profissões, né? Exato. Então, assim, Malasky descobriu o burnout lá nos anos 70. Nossa, e a gente acha que é algo recente, né? Não, né? E aí ele fez a escala, mas a escala foi pensando o que agora se discute. Ele pensou para profissionais de ajuda, então inclui bombeiro, policial, professores, todo mundo da área da saúde, por conta da tríade, né? Despersonalização, exaustão emocional e insatisfação profissional. Né? Despersonalização. Leito 13. O leito 13 dá um trabalho, eu não te vejo mais como alguém. Então eu te vejo como o corona, eu te vejo como a doença, como o número do prontuário, o número da aula. Pelo menos na época que estava na assistência, isso... E não é nem com maldade, né? Não, é porque tá algo... doente. Exatamente. E olha aí, que interessante. O que os estudos foram, na época, trouxeram? Ou você tem burnout no início, nos primeiros anos, e aí muita gente larga a profissão, vou ver da minha arte, vou vender isso mesmo. Nossa, água de coco na praia, vamos aprender a fazer miçanga no YouTube. Sim, é bem por aí. Ou o que se acredita e que hoje é a visão de outras áreas? Cronificou.
Então, você é aquele colaborador que sempre está cansado. Então, o que a gente percebe? Que muita gente é o pé de boi, aquele cara que trabalhava, não sei o que. Tá, que não falta. Doente tá lá. Só que depois o corpo não aguenta. E ele vai literalmente exaurindo. Por isso que não tem uma boa tradução para o português burnout. Porque é queimar até se consumir. Sim. Até virar cinzas. E a gente não tem uma palavra para isso. Então, por isso que a gente acabou adotando o termo inglês. E que desde o CID-10, lá dos anos 90, burnout é Z73. É doença ocupacional. Então, não mudou. A questão é que com a pandemia, a OMS falou, vamos dar holofote a isso? Porque realmente isso que está acontecendo agora, exatamente. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em profissionais de TI, a pressão é a mesma. Você não pode errar, né? Por quê? Porque a gente está num mundo cada vez mais tecnológico. Sim. Então, se falhar o Wi-Fi, como é que você paga uma conta hoje? Né? A preocupação com pagamento por aproximação. Exato, que as pessoas até esquecem. E quando não dá certo, gente, vou ter que voltar na idade das pedras, pegar o cartão de crédito, o cartão... É bem por isso. E assim, nossa, eu aproximei, mas dependendo do valor pede senha, tá correto? Peraí, qual é a senha? As preocupações com a biometria. Exato. Né? E hoje, será que a gente tem medo de não... como a gente tá aqui conversando, nossos celulares estão aí. Sim. Nossa, tá acontecendo alguma coisa? Ou o medo é, eu não posso ficar sem bateria? Porque alguma coisa pode acontecer. Né? Então, se eu estiver numa rua escura, puta, como eu peço ajuda, como é que eu peço um Uber? Então, eu tenho que ter reserva de bateria. Necessidade total. E aí eu preciso de um Wi-Fi, porque a gente não acessa mais né, o banco, a gente precisa, o WhatsApp, várias mídias através dos dados móveis ou do Wi-Fi, mas se você tá, linha amarela, linha lilás no metrô, esquece. Nossa. E tem gente que brinca, fala, nossa, é uma paz, porque nesse momento ninguém vai me encontrar. E aí, eu acho que só para concluir, tudo isso vai afetando o profissional, porque hoje a gente não termina mais o plantão. É isso mesmo. É isso mesmo. Não termina mais o plantão. Literalmente isso. E é bem interessante esse ponto que você puxou agora da tecnologia. Eu vou fazer um outro adjacente aqui, referente à parte justamente do uso do celular, que foi uma reportagem que eu li recentemente. Ainda validando esse mês, né, que é o Setembro Amarelo. Inclusive, eu acho que essa divisão de datas por cores ajuda e muito, não só nesse período, mas alimenta a necessidade de se observar essa questão com muito mais critério. Sim. E eu acho isso muito importante, né? Porque nesse momento, tem vários estudos que mostram que cada vez mais as pessoas estão adoecendo mentalmente. E a reportagem que eu li é que isso tem acontecido nos últimos 10 anos com adolescentes. O número de suicídios de jovens e adolescentes está muito grande. E tem alguns autores que correlacionam isso com o uso de tecnologia. Porque a interação humana que nós tivemos, por exemplo, na minha adolescência, era futebol, infância para adolescente, era futebol domingo o dia inteiro, doente, sol, eu tava na quadra jogando bola. Não tava jogando bola, pipa na rua. Então a gente teve aquela coisa de ter a interação humana real. Sim. Física. Brigar, discutir, ficar com raiva. A gente teve isso. E essa adolescência, eu não prestava atenção nessa questão, mas essa reportagem me fez, jogou um foco de luz ali para você fazer uma retrospecção e pensar, realmente é verdade. As pessoas, principalmente os jovens, estão com muito menos tempo de interação real. E quando sai do digital e vai para ter a interação real de verdade, é a frustração, não sabe lidar com as coisas. Eu não sei se isso tem correlação, se realmente é essa questão. Você pode falar com mais propriedade, se realmente isso tem sido um adjuvante aí para esse contexto, para esse número alarmante de adolescentes nessa situação de depressão. Então vamos por partes. Posso contar um pouquinho do Setembro Amarelo? Com certeza, mas por favor, é um prazer. Então tá. Então, há alguns anos atrás, a IASP, Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, junto com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, sentaram, entre aspas, e perceberam que setembro, no mundo todo, era o mês que mais pessoas morriam por suicídio. Nossa.
A hipótese é fim de ano. Então você começa assim, o que você prometeu para você em janeiro que você cumpriu e não cumpriu? Caramba. Porque se a gente pensar, tirando agora as mudanças climáticas, nós do hemisfério sul estamos saindo do inverno. Sim. Mas eles estão saindo do verão. Então a depressão sazonal não explica. Né? E pensando que aqui o inverno é mais brando. Então a melhor hipótese para entender. Então por isso que foi escolhido o mês de setembro. Não, eu jurava que era uma coisa aleatória. Não, todo mês tem uma corzinha, vamos colocar amarelo no Não. setembro. Não sabia que tinha essa correlação. O mês, o dia 10 foi porque 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então pensaram de trás para frente. Então, por isso que o 10 de setembro foi escolhido. Para se pensar, setembro é o setembro amarelo, mas de 10 de setembro até 10 de outubro, é o mês mundial da saúde mental. Vamos falar disso. Paralelamente ao fenômeno suicídio e bora promover mais saúde mental. Então, foi por isso. E aí também as pesquisas não conseguem uma boa resposta. Não. A partir do século XX, a incidência, que são os casos novos de suicídio, crescem no mundo. Então, assim, começou a aumentar, veio a Primeira Guerra Mundial, caiu. O mundo estabiliza, começa a aumentar, né? Entrar tudo 19, dos eixos, 20, começa a aumentar. Só que aí vem um evento que muda tudo, que até hoje é fator de risco, desemprego. Porque a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Que foi um desemprego não só nos Estados Unidos. Muita gente aí persiste. E aí se viu que aumentou lá para cima o suicídio. E aí se percebeu que toda vez que o mundo ou um determinado país aumenta o desemprego, consequentemente aumenta o suicídio. Nossa. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Baixa de novo, porque em toda época de guerra mundial de um país, cai. Ok. O mundo sai da Segunda Guerra Mundial. Vamos tentar reerguer o mundo. Mas aí gradativamente começa a subir e não para de decrescer. Nossa. E aí só para nos países que estão em guerra ou estiveram em guerra nesse período. Lá por 2017, 2018, a OMS e a IASP deram um alerta que a partir de 2020 ia aumentar mais o suicídio. Isso ninguém tinha previsto a pandemia. E já tinham contabilidade. Pelo histórico que nós já temos, esse crescente vai acontecer. Vai piorar. Então a gente vai ultrapassar 1 milhão de mortes por suicídio por ano. De suicídio por ano no mundo. Ok. Veio a pandemia. O que aconteceu de bom, e aí agora a gente está assim nas estatísticas, 2020 e 2021, por conta do lockdown, diminuiu o suicídio no mundo. Por quê? 2 motivos. As pessoas ficaram em casa, então muita gente não morre por suicídio em casa, não tenta, pensando na família. Na família, no que a família presencia aquilo. Bem ou mal, se falou muito mais de saúde mental por conta da pandemia. Exato. E aí muita gente falou, então eu preciso de ajuda. E não é um fardo só meu. Mais gente está doente. Então, opa, eu posso pedir ajuda. A grande preocupação é que, a partir de 2022, começou a estabilizar e agora a gente está pagando a conta da pandemia, do lockdown, melhor dizendo, que são o aumento das DCNTs e o desemprego. Então, você acredita que o impacto da saúde mental na pandemia, a gente vai tá começando a colher agora, a partir de 2024 para 2025, em relação ao desemprego, que afeta a saúde mental, e o que eu não cuidei de mim e tô com outras doenças crônicas e talvez tudo isso piore. Piore a situação. E aí, não esquecendo dos adolescentes, né? Sim. A gente tem 2 faixas que mais morrem. Dos jovens, que é dos 15 aos 34. Alguns autores falam que o pico é dos 15 aos 24. Porque quem não se lembra como era com 16 anos? Totalmente impossível. Exatamente. 880. Exatamente. E depois vem a população idosa. É a segunda faixa etária. Então, alguém de 80 tem mais chances de morrer por suicídio do que alguém de 70, de alguém de 60. E aí também vem um crescimento populacional dos idosos, né? Pessoas idosas também, por tudo que a gente teve de avanço na saúde. Estão vivendo mais, né? Então, esse público também morre por suicídio. E aí, as intervenções são muito diferentes, né? E aí um dado que a Organização Mundial de Saúde lançou por conta da pandemia é: esmagadora maioria dos países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento como o nosso, só gastam 2% do seu PIB em saúde mental, né? Aí não tem como prevenir.
né? Aí não tem prevenção que aconteça. Exato. A gente teve alguns países, alguns asiáticos, né, que lançaram medidas. Então, controle de arma de fogo, dificultar o acesso a métodos mais letais, é uma estratégia que funciona. Mas eu preciso investir, né? Eu preciso ter serviços de saúde mental, ter equipes treinadas, capacitadas. Então, quem que vai oferecer treinamento, quem vai oferecer formação, porque eu não posso ter, entre aspas, qualquer um, para atender esse público. E aí, 2%... Não tem como, nada. não dá pra fazer milagre. Numa situação dessa, não tem como. Nesse universo. Saúde mental depende de gestão. Gestão e investimento. Que recurso financeiro tem um bem-braço super importante da gestão, né? Exatamente. Agora, trazendo isso para uma realidade que eu vivi. Tem pergunta, Joe? Então, manda pergunta. Manda pergunta que eu vou segurar a minha fala aqui, meu querido. Eu queria aproveitar, assim, na minha adolescência, eu fui um menino muito alegre, muito divertido. E aí eu sempre, desculpa a ignorância, tá? Eu sempre tive os amigos mais problematiquinhos da cabeça. E aí eles usavam eu pra desabafar. Aí depois de um tempo eu percebi que eu tava ficando sobrecarregado. Sim. Você acha que o fato da área isso também afeta no caso, a área da saúde, os enfermeiros estarem sempre no cuidado, percebendo toda aquela causa, que dali também faz com que a pessoa fique esgotada mentalmente? Por favor, Marisol. Acho que sim, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa que muita gente confunde é a gente escolheu lidar com dor, sofrimento e morte. Sim. Mas não quer dizer que essa escolha seja, como eu posso falar mais didaticamente, que a gente só quer isso. Exato. A gente também quer ver a melhora do paciente. A gente também quer ver finais felizes, finais de filmes românticos, de séries românticas, mas de repente você fica, nossa, mais uma morte no plantão. É isso. E aí, mesmo. será que eu me preparei? Porque, de novo, o que a gente estava dizendo, a preocupação, e é real, a gente precisa de gente com boas habilidades manuais, porque a gente faz muito procedimento invasivo, mas muita gente fala, nossa, ninguém falou de morte comigo. Ninguém falou... paciente perguntou se ele vai voltar do centro cirúrgico, ele vai morrer na cirurgia. Eu não sei como eu respondo. Sim, e a gente sabe que o prognóstico é ruim. Né? E aí as pessoas... Por isso que hoje a gente vem falando de comunicação de más notícias. Sim. Mas muito profissional fala, agora eu preciso disso, cadê esse treinamento? Exato. Né? Será que só ver um vídeo no YouTube? Será que só ler um livro vai me dar bagagem? Ou eu preciso ser capacitado para isso? E aí parece que o seu cuidado nunca dá conta. Essa sensação ruim do bombeiro que a gente usa de apagar incêndio. Então, olha, o povo tá sofrendo, minha equipe tá reclamando, a família tá fazendo queixa, mas eu tô trabalhando e ninguém tá vendo. Pera, mas olha, é sábado à noite, eu não tô saindo com meus amigos que escolheram outras... E ninguém dá valor pra isso, ninguém me enxerga. E aí vai aumentando essa insatisfação, né? Lá do nosso amigo burnout. Exatamente. E isso é bem importante que o Joe... Eu tive uma experiência, vou falar outras experiências aqui, mas tive uma experiência. Eu já fazia faculdade, eu era técnico de enfermagem. Tinha uma paciente que internou, na verdade estava no pronto-socorro, e ela já tinha passado por nós algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes. Uma moça bem jovem. E eu lembro até hoje o diagnóstico, era uma hérnia varizes esofágicas que ela tinha. E nenhuma a 3ª ou 4ª vez que ela foi pro pronto-socorro, ela precisou ser transferida para outro hospital para fazer endoscopia, que nós não tínhamos ali naquela época. E quando ela voltou, acho que todo o problema de uma paciente que tem varizes esofágicas é na hora do procedimento dar uma rompida, né, e sangrar. E realmente aconteceu isso. Ela chegou já no final do plantão, 5 ou 6 horas. E o pessoal já tava, olha, fulana, a gente já conhecia. Tô indo, tá, mas você vai ficar bem, coisa e tal, coisa e tal. Daí ela despedia de um. Aí vinha outro, olha, fulana, tá. Eu terminei de passar no plantão, que eu tava na sala, não tava na sala de emergência, ela estava na sala de emergência, estava na sala de observação, daí saí pra pegar minhas coisas na sala de emergência e me despedir dela, né. Quando eu cheguei perto pra falar, ela, Lincoln, você também vai embora? Esperei e falei, não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui com você. Peguei na mão dela.
ela seria entubada, não tinha mais o que fazer do ponto de vista de cuidado clínico. Mas ela foi entubada ali para tentar minimizar o sofrimento. E foi a última coisa que ela falou. Lincoln, você também vai embora. Isso me marcou de tal forma que eu não me sinto nem bem de lembrar da situação. Porque a gente sente. Você foi a última pessoa a ouvir e a pergunta dela. Ela não queria ficar sozinha. Isso não é fantástico? Eu acho lindo. É lindo, mas marcou. Porque eu me emociono só de lembrar disso, porque é uma baita responsabilidade que nós temos. Então, isso que ele perguntou, se isso não repercute, claro que repercute. E aí, nós somos seres humanos. Por isso que quando eu falo, né, lindo, e eu me empolgo, porque quando eu falo de processo de trabalho, cuidar, eu falo, eu não deixo ninguém falar mal da minha profissão. Sim. Uma coisa é a gente falar, porque conhece os dia a dia. Exatamente. Outra pessoa... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque uma coisa que eu ponho para graduação, quando eu falo de processo de trabalho, se você for ver, em todos os profissionais de saúde, o único que fica do início ao fim do ciclo vital somos nós. Somos nós. Então, por exemplo, muita gente vai falar, mas tem um médico obstetra, gineco obstetra? Tem. Ele cuida do pré-natal, faz inseminação artificial, ok. Mas quando a gente pensa de um paciente que está evoluindo para óbito, e acontece, se esse paciente não for um doador potencial de órgãos, que vai para o centro cirúrgico, faz todo aquele processo, olha, não tem mais. Cessou ali. Toda a equipe multi de apoio vai fazer procedimentos administrativos. Então, o médico vai preencher o atestado de óbito, nutrição vai dar baixa, físio, serviço de escriturários, olha, quanto tempo vai demorar a limpeza terminal para a gente liberar esse quarto. Quem fica com o paciente morto somos nós. E aí a gente tem que ter ética, tem que fazer procedimentos pós-morte. Então, se você, Joe, por acaso, acha isso, nossa, pouco, problema teu. Eu acho assim, impressionante que do ciclo vital somos só nós. A gente tá até a morte fazendo procedimento, sabendo técnica, sabendo ética. Mas eu te entendo porque a gente não discute a profundidade disso para ressignificar. Não tem preparo para isso. Exato. Então eu falo para alunos, algumas histórias vão te marcar. Por quê? Porque sim. Você é ser humano. Você vai sentir, você vai absorver aquilo. Não é porque todo mundo vai parecer alguém da sua família, vai ter a mesma idade que você. Eu falei, é algo aleatório. Tem pacientes que a gente fala, parece que eu cuidei no plantão da manhã. Exato. E aí você vai lembrar, você fala, meu Deus, já tem mais de 10 anos essa história, deixa quieto. É isso mesmo. Mas não importa. Aquela história, por alguma razão, te fez sentido. E ela te acompanha. E aí isso te faz ser uma prática mais humanizada. Sim. Dar valor ali a esse momento. Né? E foi uma das coisas que eu aprendi. Né? Isso é oferecer conforto. Com certeza, sem sombra de dúvida. Depois que eu fui trabalhar, depois que eu me formei, fui trabalhar em UTI, aí a gente sabe o potencial e a possibilidade que nós temos de levar algum outro tipo de conforto, agregando ali no nosso cuidado, né? Então isso, eu acho que por esse momento ter me marcado tanto, a gente consegue levar um outro contraponto. E agora voltando um pouquinho do contexto de saúde mental dos profissionais de enfermagem, que eu acho que é o top 10 do nosso bate-papo hoje. Essa visão é bem interessante, Marisol, porque eu tenho algumas experiências, né, próximas minhas, de colegas. Por exemplo, ainda nesse mesmo hospital, eu ainda fazia faculdade, mas tinha um outro técnico de enfermagem que ele chegou para mim um dia ali, como, eu não tô bem. Cara, eu não tô bem. E eu ia de carro, na época de CD, eu chegava ouvindo minhas músicas lentas ali e tal. E ele, cara, pega uns CDs de música sua lá, com as músicas legais, traz pra mim impressa, pra eu ouvir um pouco ali, eu não tô legal, cheio de problema e tal. Não, cara, tá bom, né? Beleza, ele trabalhava comigo, dava plantão comigo. E aí conversava, brincava, ria. No outro dia, não tô legal, cara, não tô bem. Deixa eu dar uma relaxada. Pega os CDs lá, você trouxe, tem emprestado e tal, nossa, legal. Isso foi umas 3 semanas. 2 dias antes do ocorrido,
Ele estava no plantão. Naquela época, os setores fechados tinham muito acesso ali a dolantina, morfina, né? Tinha caixinha dessas medicações, então tinha acesso fácil. Hoje não mais. Hoje tem uma política restritiva que é importante, que é necessária. E aí ele perguntou para um físio, para sedar, qual que medicação que seda mais fácil, né? Aí eu fiz, não, então, como se fosse discutindo um caso. Eu fiz, falou, não, sim, não, fentanil é melhor pra isso, não, dormonide pra isso, tá, beleza. E naquele plantão, ele conversando comigo, falou, Lincoln, ele me falou o problema que ele tava. Tinha separado da mulher, tinha uma filhinha de 2 anos, que era a paixão da vida dele, e ele começou a namorar com uma outra profissional acho que era fisioterapia, de um outro hospital. E 1 mês antes ele tinha ido buscar a filha pra ficar o final de semana com ele. Só que foi com a namorada nova. A mãe viu. Não sei se ficou enciumado, alguma coisa, mas quando ele foi trazer, ele falou, olha, semana que vem eu tô pegando a menina, a gente tá mudando. Vou pra outro estado e tal, morar lá com meu avô, Minas, sei lá onde. Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu porque ia ficar longe da filha. E isso começou a trazer para ele um processo de depressão. Eu não sabia identificar. Hoje a gente tem meios e tudo, a gente consegue conversar e entender o que está se passando, mas naquela época, X. E ele vinha falar para mim, Lincoln, não estou bem. Lincoln, eu preciso... Lincoln... E acho que ninguém percebeu, porque não era algo muito falado, ainda mais dentro da área da saúde, né? E 2 dias depois ele fez a barba, colocou as fotos da filha na parede, colocou a roupa, deixou uma carta dizendo que estava fazendo, funcionou 2 acessos e se automedicou, né? Aquilo foi um baque tremendo, né? Porque dias antes ele estava falando, estava dando alertas, né? Então, e outros colegas também da profissão que você conversa, tá rindo num dia, no outro dia, fulano se jogou. E aí você vai saber, não, tá passando por um problema particular muito forte, mas quando chegava no trabalho tentava, né? Então... Isso nesses 20 anos de experiência, né? Mas quantos e quantos e quantos casos desses não vêm acontecido? Então, esse ponto eu acho que é muito importante. A saúde mental do profissional de enfermagem num contexto mais intrínseco ali do dia a dia dele, porque ele vivencia, como a gente já falou, a vida e a morte diariamente. Mas e quando ele está passando por aquela questão? Aí eu acho que vem, né? Quando você conta essa história, acho que uma coisa que é, entre aspas, muito delicada no mundo do trabalho a gente tá pronto para ouvir quando alguém da equipe, e não importa quem, não tá bem? Porque assim, uma questão pergunta. Você não tá bem. Tá, qual é o fluxograma? Vai conversar com alguém do RH? Vai conversar com alguém do SESMIT? Ou você tem que, entre aspas, conseguir apoio com alguém da sua equipe de confiança, com alguém... né? Pode ser o seu chefe, pode ser um profissional mais experiente, ou até alguém mais jovem, mas eu digo até, não digo só jovem de idade, mas só jovem na empresa, que você teve uma baita afinidade. A gente discute isso muito pouco. E aí esse colaborador depende, entre aspas, muito da boa vontade dos outros. Porque não tem um fluxograma. Então, eu posso falar com propriedade. Nesses anos todos de assistência, Marisol, eu não me recordo, posso estar enganado, deixando passar alguma coisa, mas eu não me recordo de algum momento em que esse ponto foi evidenciado de uma forma prática e objetiva como essa discussão aqui está tendo. Então... Não sei se hoje mudou alguma coisa. Eu percebo que não. Até por, vamos dizer, conversas, interações reais, olhos nos olhos, como a gente está aqui hoje, já que você falou dos jovens, adolescentes, com colegas que são de outras áreas profissionais. Né? Então, assim, é um discurso. Meu chefe me apoiou, porque eu tenho amizade, porque ele sabe a minha produtividade. Então ele sabe que eu tô num momento ruim de vida, mas não que o RH... Pera, vamos sumir essa pessoa? Não tem. Não tem. Eu acho que assim, teve algumas estratégias na pandemia, né? Então, sei de alguns hospitais que ofereceram psicólogos externos. Olha, né? Você tá com medo de falar daqui? Não, você tem acesso a alguém externo. Sim. O COFEM, que lançou a Enfermagem Solidária, que também foi o primeiro conselho profissional que
pensou que a Nessa saúde questão. mental ia ficar afetada na pandemia e que Fato. ninguém achou. E Exato. eu lembro porque eu fiz o primeiro plantão, então eu lembro que a universidade fechou dia 16, dia 26 estava no ar. Nossa. Né? Então, acho que uma coisa que poucas pessoas deram devido crédito ao nosso Conselho Federal e à profissão, que opa, isso não vai dar bom. As pessoas vão ficar afetadas. E a gente nem sabia que ia ficar em lockdown 2 anos. Achou que ia ser algo de 3 semanas, 4 semanas, né? Quando 2 foi 1 anos. mês e meio, 2 meses, opa, Calma aí. negócio mais sério. Como assim? Né? E o medo de sair do hospital, encontrar e chegar, levar para casa. Nossa. Sim. Né? Isso eu lembro quando eu participei como voluntária do projeto, muita gente falou isso. E aí, uma das conversas de trazer para a realidade, né? Uma das estratégias. Quantos pacientes com infecção você já cuidou? Teve gente que. Eu falei, meu Deus, estou revendo a aula de infecto, porque Isso foi mesmo. contando pneumonia por pseudomonas e. E vai. Você já levou alguma coisa? Não, né? Falei, então. Não né? vai ser agora. Né? Então você lava as mãos, você troca de roupa. Por que você vai levar agora? Exatamente. E aí algumas pessoas foram, entre aspas, acalmando de falar, pera, eu estou com tanto medo que eu não estou raciocinando. Pera, tá, mas o que eu tenho que continuar fazendo que é certo, não ser relaxado e manter em segurança, já que ninguém sabia o que estava acontecendo, no tamanho da gravidade, nem de quanto de tempo a gente ia ficar dessa forma. E aí eu vejo que hoje a gente passou pela experiência, todos nós, mas a gente não quer tocar muito nesse assunto. É verdade. Né? Vida seguiu, vamos que vamos e vamos fazer de conta que a gente não ficou no primeiro mês passando álcool no pacote de biscoito. Literalmente isso. Né? E aí aqueles memes, né? Março, junho, ninguém aguentava mais, né? Esfregava, depois... Daqui. Esse daqui não. De iogurte que vai pra geladeira sim, né? E aí eu acho que é uma forma também de a gente lidar. Mas eu acho que quando você traz isso, como a gente vem trazendo a pauta do burnout, que é só um sofrimento no trabalho, porque abrange outras áreas, a gente ainda não fala o que precisa ser feito. E será que estão abertos para ouvir e tentar modificar realmente o que precisa ser feito? Do ponto de vista de gerar resultado mesmo? Então, aí eu acho que a gente precisa entender o todo. Que é qual? Qual era o passado desse caso, desse rapaz? Quanto ele deu para a empresa, né? Então, assim, ele está toda hora se afastando, mas quantos anos ele trabalhou sem ter nenhum afastamento? Sim. Então, eu vejo a trajetória desse indivíduo. Alguma coisa está acontecendo. Né? Então, respeito que, ele não era, ele está. Então, o que a gente faz com essas pessoas que, de repente, a vida fez isso e o desempenho dele foi pro chão? Embaixo. Tá. Tem como resgatar? Ou ele realmente não quer mais trabalhar na área, né? Não quer mais trabalhar conosco? Ok. Não. É uma fase. O que dá para fazer? Dá tempo de tentar reverter isso? Exato. Então, assim... Será que trocar de setor? Será que trocar de turno? Tem protocolos para esse processo já, Marisol? Sabe me dizer se tem? No Brasil, ou se não. é possível fazer? Fora tem? Eu acho que tem um pessoal que estuda bem pesado saúde do trabalhador, né? Então, por exemplo, um dado que eu acho tristíssimo. Em 2000, então, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, o ASN, né, com o Conselho Internacional de Enfermagem, e a PSI, que é uma instituição que a gente conhece pouco no Brasil, os Serviços Públicos Internacionais se juntaram, fizeram um documento que é sobre violência ocupacional na área de saúde, porque 25% de todos os casos de violência ocupacional são na área de saúde. Adivinha quem são as maiores vítimas? Enfermeiros. Mas o que você diz violência ocupacional é o termo violência mesmo, se agredido por paciente, verbalmente ou qualquer coisa. Exato. Aí eles definem o que é violência verbal, o que é violência física, o que é violência sexual. Eles vão discriminando tudo. Nossa. O manual tá... O manual tá em download.
Até no ICN, mas aí é com a tradução de português para Portugal. É só Entendi. procurar. No Tá lá. site, tá lá. Esse data de 2020, Marisol? Não, 2000. 2000. 2000. E aí, um relatório imenso, tudo. E eles falam todos os tipos de violência, falam quem são o perfil dos agressores, né? A gente reproduz a questão social, então as enfermeiras sofrem mais agressão que os enfermeiros. Então a gente reproduz a questão social e vai. Então até na questão de discriminação por minoria étnica, tudo entra como entra verbal e tudo. Então se coloca o quê? Que verbal é mais dos colegas, médicos ou de outras categorias, o assédio moral também. E pacientes e acompanhantes vão ser mais a questão física. E aí coloca que não é só porque a enfermagem é feminina, né? Esse é um ponto, mas pronto-socorro. Qual é o primeiro contato com a enfermagem que vai fazer a triagem, a classificação de Manchester? Tá demorando por quê? Por que não vai passar agora? Por que ele passou primeiro? Eles não entendem. Exato. Atenção básica. Quem que faz o acolhimento? O enfermeiro. Então, diferente da físio, da fono, da nutrição, que também são profissões essencialmente femininas, mas elas não são o primeiro contato com o paciente. Já vem vem por demanda de alguma área. Exato. Geralmente Atenção enfermagem. básica, visita domiciliar. Quem faz? Então, por isso que a gente é o eixo, é o alvo no mundo todo. E eles lançaram, né, dentro disso, uma campanha, tolerância zero à violência contra a enfermagem. Ratificaram um acordo para a OIT. Até hoje o Brasil não assinou. Você tá de brincadeira Então, por isso que eu faço questão de comigo. contar que ele é de 2000. Ele é de 2000, até hoje a gente não assinou. Qual é o impacto disso? E por que nós assinamos ainda? Isso é nível federal, nível classe? Nível federal, o Ministério do Trabalho e Emprego até hoje não quis ratificar, assinar esse acordo com a OIT. É, porque a partir do momento que você assina, você tem uma responsabilidade em lutar Exato. contra isso, né? Aí qual é o problema? O Joe é um paciente, te xinga, fala coisas horrorosas pra você. Você registra isso aonde? Você abre uma CAT porque você foi ofendido, uma comunicação de acidente de trabalho? Quando chegar lá, fala, meu amigo, você caiu? Não tá na classificação de CAT aqui. Esse é o impacto. Você pode abrir um boletim de ocorrência? Ok, vai ser visto quando? Não, e o pior, né? Se ele não fez, se ele só te xingou, o delegado vai falar, você não tá bem, né? Você vem aqui, ó o tanto de coisa que eu tenho que resolver aqui, você acha que eu vou ver o cara que te xingou porque você chamou de... É complicado. Né? Ele não te ameaçou de morte. Ele não ameaçou sua integridade, que também é difícil fazer o boletim de ocorrência só por isso. Sim, exatamente. Entre aspas, né, pessoal? Pessoal, muito entre aspas. Mas assim, quando eu trago isso, é pra dizer... A gente tá amarrado. Porque você não tem como registrar. Então, a gente sabe que a violência ocupacional vai aumentando. O CREMESPRE com o Corém se juntaram. Então, a gente vê, por exemplo, anúncios no metrô. Olha, errado, agredir. Porque a medicina também está se tornando uma profissão feminina. Então, estão aumentando os casos de violência na medicina. Né, contra o profissional médico, mas é contra a médica. Então, como fazer essa ação conjunta para a população não descontar a insatisfação com o serviço de saúde. Então, isso existe, mas amarra o profissional aí, né? Então, digamos, o Joe só te deu um tapa. Quando você chegar no médico do trabalho, cadê a marca? Não... É complicado. Se ele te dá um soco e faz um hematoma, opa, vamos abrir uma CAT. Não quer dizer que você seja afastado, mas você conseguiu registrar. Tá ali, registrou o que aconteceu. Fora isso, você não registra. Muita gente fala, eu não posso registrar no prontuário. Eu falo, até pode, mas não esqueça que o prontuário é do paciente. Não é seu. Não é? Exato. E aí, esses dados, eu coloco, os dados ficam perdidos, mas o principal não é o dado. É o profissional que fica sem respaldo nenhum. Sim. Ele só passa em plantão, aí ele vai chorar na copa, Exato. A gente consola. Exato, é essa a questão, porque não é somente o dano físico e o dano emocional. Exato. E a coragem que ele vai ter de ir naquele setor novamente e atender. E quando aquele personagem voltar de novo para ser atendido, porque geralmente são pessoas que são acostumadas a estarem naquele tipo de serviço. Né? Então, esse documento que é gigante, pessoal, mais de 250 páginas, fala, você tem protocolo na sua instituição? Você treina a tua equipe? Você sabe o perfil do paciente agressor? Para conseguir se defender, né? Para identificar precocemente e evitar as maiores sequelas de uma agressão física.
Nossa, Só que a gente dado não interessante. ratificou, Então, a gente não tem protocolo. tá à margem do processo. Continua como E tá. aí a gente continua só ouvindo as queixas, né? Então você liga pro povo de casa, você desabafa numa mídia social. Sim. Olha o que eu passei hoje, fui humilhado. Fala em sala de aula. Aí alguém vai falar, eu também já passei por isso. E aí as pessoas veem que não é incomum, infelizmente. Muito pelo Mas contrário, não é comum. consegue entender como quebra a roda. Exato. Imagina um número de subnotificação. Na verdade, não tem nem como notificar. Mas assim, nesses meios informais, obviamente... Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, né? Joe, tem pergunta, meu querido? Eu queria tocar exatamente nesse ponto que o Lincoln perguntou. De dar tapa no Posso chamar enfermeiro? de professora? Por favor. Eu gosto de estar numa sala de aula. É tão bom estar nessa sala aqui do Passagem de Plantão. E hoje estamos tendo uma aula, hein? Hoje tá certeza. maravilhoso. Professora, esses dias eu vi nos seus stories que você falou assim sobre a música, né? No caso de se referir às doenças ali, a traumas e etc. Qual que é a importância, então, assim como aconteceu com o Lincoln, de em vez do amigo dele ter falado assim, ô Lincoln, presta seu CD aí, ele procurar uma pessoa correta para poder falar ali, talvez um psicólogo ali, né? Uma pessoa que realmente vai conseguir ajudar ele. Porque você postou assim, mais ou menos, era algo como... Falar da sua dor é necessário, mas não significa falar pra qualquer pessoa, né? Exato. Como que isso impacta no tratamento da pessoa? Nossa, ele viu mesmo. Não, esse aqui é meu menino Stalker. Stalker do bem. Stalker do bem. Ele foi mais ou menos essa frase. É que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever e... estar nos vídeos ainda é um exercício. É algo Pra novo quebrar. pra você. Pra quebrar a timidez. Mas porque escrevendo flui melhor. Mas assim... Porque assim, quando a gente vai ver as queixas das pessoas que tentaram suicídio... um dado importante. Um dado mundial. De 1 ano a 6 meses antes de uma pessoa morrer por suicídio, ela foi num serviço de saúde de atenção primária. Isso é dado, isso é fato. Isso é fato. Ela mundial. procurou ajuda. Ela procurou ajuda por N razões, porque falam que não dá para identificar só uma. E os fios. Esse dado não foi considerado. Né? Então, ou a pessoa não falou claramente, como esse rapaz, não tô bem, deixa eu pôr uma música. Então, ele não foi encaminhado para um serviço de saúde mental. Mas há 1 ano, 6 meses, na questão das pesquisas retroativas... Ele procurou alguma coisa. Procurou um serviço de saúde. Por N razões, não foi identificado. Ou não se cobrou que ele foi encaminhado. E tipo, você foi, não foi. Isso no mundo todo. Ponto. Então, as pessoas sinalizam que não estão bem. Em algum momento. Mas para quem que eu sinalizo? Porque muita gente vai falar assim, falta de Deus. Ainda temos em 2024 pessoas, como eu posso falando de uma forma incisiva, mas de uma forma hostil. Você tá rezando pouco. Você não tá cuidando do seu espírito. E joga responsabilidade pra ela, né? Em vez de falar, o que tá acontecendo? Deixa eu só te ouvir. Ou de falar, nossa, vamos ligar juntos pro CVV? Vamos juntos numa emergência? Não, você tá com frescura. Olha as suas bênçãos, você tá saudável. Tem gente que tá pior do que vocês, não tá reclamando e você tá... Né? Isso é verdade. Você tá faltando ter dor de verdade. Né? Você tá se cortando, moleque de 13 anos, menina de 14. Tá faltando trabalhar pesado. Tá faltando alguém te dar umas porradas, que aí você vai saber o que é dor. E aí, por isso que eu falo. Então, muita gente fala, eu ouvi isso, então você não procurou a pessoa certa. Exatamente. Então, você procurou um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo e o enfermeiro de saúde mental, por exemplo. Você ligou para o CVV, em vez de ligar para aquele amigo que pode ser bom para sair, mas não é bom de escuta. Escutar. Né? Você procurou o pastoral da escuta, porque várias igrejas têm voluntários de saúde mental que atendem um dia. E você não precisa nem ser daquela igreja. Você viu ali, posso entrar? Pode. E aí você conversa com alguém que está preparado para ouvir. E aí vai te ouvir, vai te acolher.
É verdade. Então, o grande problema é isso, né? E eu acho que quando a gente traz isso, eu falo da música, que eu encho a paciência das pessoas, que eu brinco, né, com os amigos. Vocês ouvem rock, fala, bom gosto musical, fazer o quê, né? Mas eu acho que, assim, a música é uma possibilidade de muitos homens expressarem a dor através da música. Exato. Já que homens morrem mais por suicídio do que mulheres. Exatamente isso, isso é um ponto. Porque a gente não ouve os homens. Que aquela postura de que homem não chora, homem tem que ter força, homem tem que ser provedor, homem não pode... Então, isso tudo vai gerando uma sobrecarga. Vai, né? E que eu acho que, assim, hoje a gente fala, homem chora, mas um homem não pode chorar igual uma mulher. Exato. Exato. Só se aconteceu uma perda. Que aí adoeceu justifica. gravemente, perdeu alguém da Nossa. família. Senão, Nossa. amigo do céu. Marisol, por Que é favor, isso? repete essa frase. Isso é muito importante, pessoal. Olha que frase que, além de ter um efeito fundamental, ela traz muitas coisas por detrás. Por favor, repete essa frase aqui de uma forma que a gente consiga entender, porque tem muita gente que vai se identificar com isso agora. Então vamos lá. Homem que é homem chora. Ok. Sim. Eu sempre falo assim. Então vamos deixar a frase mais longa. Muita gente fala, mas talvez eu nunca vi meu avô ou meu pai chorar. Tá. Você nunca viu ou eles nunca choraram? Exato. Em público ou não. Mas quando um homem chora, se não for uma situação de perda, de luto, se não for um acidente, uma doença, socialmente a gente não aceita que um homem chore igual uma mulher. Exato. A gente vai falar, como? Como Vai assim? estranhar. Hã? Só por isso? Peraí. Exato. Nossa, perdeu um filho, cruz credo, meu Deus. Aí a gente aceita que ele chore igual uma mulher, que é no sentido de afogar as mágoas totalmente, porque chorão não é bem visto. É verdade. E aí, não é à toa que, se a gente olhar com muito cuidado para os métodos letais, que são os métodos selecionados pelos homens para morrer por suicídio, que é se precipitar de lugar alto, enforcamento e arma de fogo, Os mais traumáticos, né? porque é menos chance de sobreviver. Sobreviver. Se a gente pensar em enforcamento e arma de fogo, arma de fogo é na cabeça. O que a gente tem na cabeça e no pescoço? Falar, né? Exato. Então, muitas pessoas, e aí eu entendo que é uma forma de amenizar. Brinco, a mulher não quer ficar desfigurada. Tá, mas por que um homem desfigura o rosto? O que tá acontecendo que ele não pode nem falar nesse momento? Então ele tira a possibilidade de falar, né? Vem algo que tampa a voz. Tem algo que destrói o rosto dele. Então, o método de escolha também... E pra mim, eu acho muito simbólico, né? Tem algo ali no subconsciente que determina aquilo pelo motivo da dor que ele tá passando. Exato, né? Você vê o homem nem, né? Quer dizer, ele tem que demonstrar, olha o tamanho do meu sofrimento. Sim. Não tem o que falar, né? Todo mundo vê que eu não podia falar. Pra mim é muito simbólico. Tem dados sobre isso, será? Ou é também empírico essa... Não, a parte empírica, eu acho que é esse meu lado simbólico de Sim, encontrar. sim. Mas assim, dos métodos não. Então é por isso que homens morrem de 3 a 4 vezes mais que as mulheres por suicídio, as mulheres tentam 3 a 4 vezes. Elas tentam 3 a 4 vezes, o homem morre 3 a 4 vezes mais. Exato, porque as mulheres usam muito mais medicamentos, usam muito mais veneno de rato, então métodos menos letais, ou seja, dá tempo de ser socorrido. Né? Uma arma de fogo ou Não, enforcamento, dificilmente não. Ou a pessoa até sobrevive com muita sequela. Exato. Né? Então, a gente tem essa diferenciação. Né? Muita gente pode falar, mas mulheres têm menos acesso à arma de fogo? Verdade. Sim. Né? Porque é aquilo que você falou, os meninos ainda têm que provar muito masculinidade. Então, é o tio do cunhado do primo da rua de baixo que tem uma arma. Exato. Nossa, ele vai mostrar pra gente. Ele é o cara. Nossa, 20 garotos vão ver. Nossa, até o da escola que é um nerd, não, quero ver também. Exatamente. Nas meninas, isso é muito difícil, né? Se uma mulher não tiver com um relacionamento amoroso, com alguém que tem acesso à arma de fogo, Sim. ou não for de uma família, uma mulher passa uma vida inteira sem ver uma arma de fogo. Exato. Diferente de um homem. Que até numa situação dessas, eu quero ver, quero pegar. Exato. Ah, tá sem bala. Não, mas eu quero tocar. Porque vem dos provar as masculinidades. Então a gente não deixa espaço para os homens falarem o que incomoda. Então só fica assim. Ai, o homem hoje reclama de ser provedor. Ai,
Será que o problema do homem é só ser provedor? Só ser provedor, exato. E aí vem uma música que pode falar que ele tá com dor. Aí ele é aceito, ele pode falar, ele pode tocar o refrão da música e ninguém fala nada. Mas porque ele é um tá espaço protegido. E ele tá gritando ali. Ele tá gritando. Aí ele coloca a velocidade da luz do Revelação. Vamos embora agora deste planeta. Joe, você não tá cantando isso não, né? Joe, nós temos mais uma pergunta ou temos um brindezinho sensacional? Eu queria só para poder introduzir nessa nova área, que a professora falasse sobre uma sopinha de letras aqui. O que é RAPS? R-A-P-S. Rede de Atenção Psicossocial. Então, dentro das políticas públicas do Brasil, se tem as redes de atenção, e aí, assim, tô em sofrimento mental. Como é que eu chego num CAPS? Como que os serviços de emergência estão preparados? Né? Então, essa pessoa sobreviveu à tentativa de suicídio. Melhorou clinicamente, estabilizou. Sim. Agora ela vai para onde? Ela precisa ou não de internação psiquiátrica? Depois que ela sai da internação, para que serviço ela vai ser acolhida? Então, isso que a gente fala de transferência, contra-transferência dentro do SUS, é a RAPS que organiza. Bacana. E aí, Joe? E existe alguma fonte de matéria que possa falar sobre alguns temas assim, ó? Exame psíquico, assistência de enfermagem à pessoa com crise, relacionamento interpessoal, abordagem de atendimento em situações de sofrimento mental, comunicação como um instrumento do cuidado, rede de atenção psicossocial, aspectos éticos e legais e muitos outros. Será que tem uma fonte de matéria que fala sobre isso? Se você não me disser que tem, eu vou ficar um pouco chateado contigo, viu? Mande, Joe. Deixa eu ver. Olha só o que nós temos aqui. Como é que tá a minha câmera, Joe? Consegue dar um zoom aqui? Maravilha. Fomos agraciados aqui. Melhor esse zoom aqui, Joe. Deixa eu tirar. Olha que bacana. Opa! Aí, perfeito. Saúde mental e psiquiatria para enfermagem. Olha, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi a sua postagem. E repito, foi num time muito bacana, porque é um assunto totalmente relevante, não só pelo período que estamos passando, mas porque a gente já deixou claro aqui que é algo extremamente necessário. Marisol, por gentileza, fale um pouquinho dessa joia pra gente. Quando surgiu essa ideia? Se teve alguns desafios para conseguir? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho plena certeza, sim. E fico muito feliz de ter um exemplar aqui muito bacana. Fale-me Quando ele disso. falou de desafios, Joe tem café? Porque... o Guido, que é o editor da Lemar Goi, ele convidou em 2020, na pandemia, porque eu já tinha psiquiatria para enfermagem de 2012. Sim. E aí ele falou, olha, o mundo tá assim, podemos pensar em algo pro Covid... Mas a gente decidiu que foi, putz, está acontecendo. Então, talvez não dê tempo suficiente para a gente entender o que está acontecendo no mundo. E aí ele falou, acho que a gente pode criar um novo livro. Pode até ser baseado naquele, mas não tem como mais fazer reedição. E aí eu falei, bora fazer um novo projeto. Tem capítulos que tem lógica em permanecer e outros não. Então, ele nasce na pandemia. Momento bem propício. Nossa, totalmente relevante. Eu mantive a mesma proposta inicial. Com exceção do capítulo de psicofarmacologia, eu quis que todos os outros fossem escritos apenas por enfermeiros. Que bacana! Não porque eu não conheço um monte de gente de alta competência técnica da equipe multi. E aí até o pessoal fala, eu falo, não, é um outro projeto. Tá nascendo na cabeça, deixa eu curtir esse, mas eu penso em algo com a equipe multi. Mas eu fiz questão porque quando a gente fala de saúde mental, a maioria dos profissionais, inclusive de enfermagem, não conhece o potencial dos colegas. Exatamente. A gente visualiza o profissional médico. Exato. Sempre. Agora um pouco mais o profissional psicólogo. Exato. Que tá um pouquinho mais frequente. Exato. E aí, conheço eu brinco, né? Tem um monte de elite. Bora chamar esse time. Muitos. E aí, claro, o desafio algumas pessoas... Às vezes tem uma agenda mais complicada, às vezes pede 1 ano, você fala, filho, 1 ano para escrever o capítulo, não vai dar, não vai rolar. E algumas pessoas desistem no meio do caminho, falam, a vida foi acontecendo, eu não dou conta disso,
Ai, Um obrigada. cafezinho, por favor. Enfermagem, né? Enfermagem, café. Não, amo. enfermagem sem café. Enfermeiro que não tome café, não confie nele. Exato. E aí, a gente começou a pensar, né? Então, algumas pessoas saíram do projeto, porque tem gente que falou, fulano. Eu falo, pera, algumas pessoas eu não conheço pessoalmente. Qual é o impacto disso? Pera, eu tenho que saber se... Opa! Eu tenho que saber se você dá conta da tarefa. Exato. Então, acho que aí vem uma questão que a gente sabe do network no sentido, peraí, eu conheço o trabalho do Lincoln. Eu sei o quanto o Lincoln é comprometido ou não. Exatamente. Então, se eu sei, eu vou chamar. Eu- Ou não chamar. Ou não chamar. Certo? Então, algumas pessoas foram selecionadas por isso, outras falaram, não dou conta esse momento da Não minha consigo. vida. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Podemos pensar num próximo? Podemos. Né? Nesse momento não dá. Era para ele ser lançado em 2023, né? Porque aí você tem atrasos, vai revendo. Eu organizei ele inteiro. O que é organizar inteiro? Alguns capítulos eu escrevi, mas eu revisei todos. Todos. Então eu Imagina enlouqueci. o trabalho, Eu né? enlouqueci os 20 autores, porque sou eu mais 20. Como é assim? Não, enlouqueci, tá, pessoal? Ninguém foi pro CAPS depois disso. Mas de falar, por ter ele muito claro na minha cabeça, o quanto ele tem que ser didático para alguém que está começando a carreira, que é na graduação. Importantíssimo. Então ele tem que ser didático. Organizar no sentido de falar, pera, esse capítulo você não precisa dar tanto detalhe porque vai ter o outro que vai amarrar. E você conseguiu configurar tudo isso de uma forma que saísse Exato. nessa praticidade? Uhum. Você não dormiu, né, nesse período? Pouco. Porque de vez em quando a pessoa fala assim, pode estudar tal coisa, eu falo, pessoal, eu durmo, não parece, mas eu durmo. Né? Ou de falar, nossa, eu preciso que você detalhe isso daqui. Isso daqui é super importante, eu ainda lembro da assistência, eu sei que é aqui que o povo tem dúvida. Exato. Né? Então, por exemplo, capítulo de psicofarmacologia, discuti muito com farmacêutico, que é o único profissional não enfermeiro. Uhum. Eu falei, não, isso aqui o povo sofre no dia a dia, precisa falar disso aqui, né? Então, por exemplo, o diazepam pode ou não pode ser administrado? Em quais Exato. vias? Espera, o povo sofre. É lenda urbana ou não Sim, é? sim. Pronto. Então foi vendo isso. E aí, 2023 para de 2022 para 2023, a APA, Associação Psiquiátrica Norte-Americana, lança o DSM-5-TR, que é o Manual Traduz. Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, porque o livro foi baseado nele. Lançou em 2023. Falei, Guido, então logo vai sair a versão em português. E aí? Ele falou, a gente segura? Vamos A esperar. gente segura. Então, em janeiro, veio a tradução para o português. E aí, eu fiquei pensando muito no prazo. Eu falei, vou devolver para os autores que inscreveram os capítulos de transtornos mentais ou eu assumo a tarefa? Aí eu decidi assumir a tarefa. Como se E não aí bastasse. aí eu resolvi, trabalhando, vida normal, tá, pessoal? Os trabalhos, a sala de aula, tudo normal. E aí eu resolvi. Então, tipo, tá aqui o seu capítulo, tá aqui o DSM-TR, 5-TR. Vamos ver o que mudou, o que não mudou no seu transtorno. Por exemplo, toque, mudou ou não mudou os critérios diagnósticos? Então, eu fui vendo, né? E aí você fala, opa, tem que arrumar essa referência. Então, por isso que ele só foi lançado agora. Né? Porque aí é rever tudo isso. Vai. Aí tem um retorno, né? Então, opa, aconteceu isso de português, ou alguma página desalinha, é isso mesmo, né? E aí, bora correr para ele ter sido lançado. Então, ele precisava fisicamente estar presente. Aí discute a capa. Não quero essa cor, muda isso aqui. Não, aí a capa também tem um layout da editora, que coincidentemente é azul, que é uma das minhas cores preferidas, Que além legal. do preto. E eu falei, nossa, que coincidência boa, né? Vocês sabem o layout de vocês. E aí, ele precisava fisicamente estar pronto no dia 18 de setembro para o lançamento no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que foi em Pernambuco, em E deu Recife. tudo certinho. E deu tudo Que certo. maravilha, parabéns, parabéns. E Marisol, agora pra gente resumir esta Bíblia, que isso aqui vai ser considerado uma Bíblia, e eu me sinto honrado em estar com um desse na mão logo após aí praticamente o seu lançamento. Uhum. É um material que eu vou ter com um carinho muito grande. E o profissional que está entrando hoje, Uhum.
na área da saúde no geral, podemos dizer assim, que com certeza isso aqui tá com a ênfase da nossa profissão da enfermagem, mas vai servir para muitas outras categorias que também tem a mesma premissa que a nossa. O que ele pode encontrar aqui que vai ser de norte, tanto pessoal quanto pro dia a dia de trabalho dele, para essas questões que a gente discutiu aqui hoje? Então, eu acho que assim, o profissional pode ficar tranquilo. Quando eu falo tranquilo, é porque a área da saúde ela não para de se atualizar. Nunca. Então, assim, ele vai estar atualizado com a última versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5-TR. E deixa eu fazer uma pergunta para pegar esse ponto. Em quanto tempo esse manual é revisado? Pelo menos a cada 10 anos, para mais de 10 anos. Queridos, então, vamos ter uma bibliografia autêntica, presente por 10 anos por aí, né? Por aí. Que porque, bacana. Assim, mais ou menos, eu acho que do 4 pro 5º foi uns 12 anos, né? Porque os transtornos mentais não vão mudando, né? Então, muita gente falou, dependência de açúcar. Não tem uma açucarlândia, né? Então, assim... Exato. Então, é por isso, né? Então, a questão é bem estudada e muita gente fala, quando vai lançar o 6? Você fala, acabou de sair o TR. Segura. Né? Que eles revisaram, então, que entra luto patológico, então, para as pessoas terem uma ideia. Então, antes dos anos 30... Antes de 10 anos, esquece. Então, por isso que a preocupação foi, vamos. Para não ficar desatualizado. Então, acho que esse é o primeiro cuidado. Para a enfermagem, todos os transtornos têm diagnósticos de enfermagem, de acordo com a ANANDA. Que legal. E aí vem as intervenções. Legal. Então, tá junto com a ANANDA, de acordo com a ANANDA. Tem um capítulo de gestão em enfermagem. Que maravilha, isso é fundamental. E aí a gente fala da segurança do paciente, esse eu sei porque eu escrevi, e nos Diretrizes Nacionais de Enfermagem e Saúde Mental do COFEM, eu escrevi o capítulo de segurança, então usei aqui também. Ética, as questões ético-legais, mas voltadas para a realidade brasileira, porque por vários motivos que você sabe, a gente acaba estudando muito a enfermagem norte-americana, que eu falo... Tem que pagar pau, ela é de excelência, porque eles estudam pra caramba, mas quando vem a questão ético-legal... É uma base diferente. A gente fala assim, posso rasgar esse capítulo? Porque eu não vou usar. Aqui não. O que a gente tem questões éticos legais para nos respaldar? Ou que a gente tem que ficar atento para não cair na negligência, imperícia e imprudência? Então, ele tá voltado totalmente para nossa realidade brasileira. Então, tem um capítulo de exame psíquico. Então, o enfermeiro não é capacitado para fazer o exame físico. Então, a gente também é capacitado para fazer o exame psíquico. Então, tem aí todas as funções psíquicas, as alterações e como conduz. Dos transtornos mentais, a gente tem os do neurodesenvolvimento, que popularmente a gente fala dos transtornos da infância. Do neurocognitivos, que são dos idosos, e os adultos. Dos adultos, quais, os que têm maior prevalência na população adulta. Porque senão ele passava... desapercebido, né? Então... Exato. Assim, não tem assim, você vai trazer um capítulo, que aí só vai ser interessante, mas acontece 1 a 1 milhão. Aí vira curiosidade, não é a proposta do livro. É falar assim, como que eu dou argumento de fácil acesso para o profissional estudar para atender. E ver isso com uma certa frequência, né? E saber lidar com a situação. Então, tem capítulo de emergências psiquiátricas, tem capítulo de suicídio. Sensacional. Vai ser um livro das políticas públicas, que é a RAPS, como o Joe trouxe. Crise, comunicação terapêutica, também estão presentes. Sensacional. Então vai ser... realmente eu não errei quando eu disse que vai ser uma bíblia de cabeceira para muitos graduandos aí nesse período. E atualizadíssima, né? Que isso que é o principal. Maravilha. Marisol, foi um prazer tremendo tê-la aqui hoje. Um bate-papo muito agregador. Queridos, curtir, comentar e compartilhar. Eu acho que o compartilhar é muito mais importante, porque a discussão de hoje, com certeza alguém que você conhece tem essa necessidade, precisa ouvir o que a gente conversou. Marisol, um abraço. Muito obrigado pela sua presença hoje. Bate-papo maravilhoso. Passagem de plantão. O dia só acaba depois dele.